dívida Sim, do São claro. Paulo. E pra mim também, pelas próprias pernas, esquece, não vai pagar. Eu também. Quanto é do São Paulo, Sombra? Eu também acho. Quanto é do São Paulo? 1 bi. 1 bi. Eu também acho que o Corinthians vai ficar muito difícil de pagar tudo isso. Agora, o que não pode acontecer é chegar no momento em que vira um negócio que não acabou. Igual aconteceu com o Cruzeiro, por exemplo. Tem que tentar administrar ao máximo possível para não chegar a isso. Exatamente. Agora, mas o De Paula, o Corinthians busca receita, né, mano? Tem que buscar receita, gente. Vender jogador. Nação flamenguista, 2 clubes aí que a situação financeira complica, né? São Paulo e Corinthians, né? Pois é. Cada dia que passa a dívida só aumenta, né? E principalmente o Corinthians, que dizia que o presidente ia enxugar suas dívidas, e o presidente aumentou sua dívida aí nos últimos 6 meses, né? Em 700 milhões, pessoal. Pois é. Do jeito que vai caminhando, tudo indica que vai com a corda no pescoço, só não se sabe até quando, né? Por isso que os torcedores são paulinos, torcedores corintianos, estão preocupados, né? Porque não vê uma estratégia, não vê um plano de enxugar as dívidas, né? Cada dia que passa só aumenta as dívidas, e isso para o futebol brasileiro não é bom, né? Até porque devendo jogador no mercado, devendo um monte de coisa, não paga suas dívidas, e o nome na praça, cada vez que passa, ficando mais sujo, né? É uma tristeza pro futebol brasileiro esses clubes chegar a esse patamar, né? Claro, o exemplo tá aí logo na cara, né? É o Flamengo, né? Mas poucos querem seguir esse modelo, né? Prefere outros modelos, né? Mas fazer o quê? A falência é logo ali. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ao canal Energia 97. Vamos ver o que eles falaram aí. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Uau! Para, mano. Uau! Né? Que estão jogando coisa de mim. Vai, Mota. Ô, mano, de forma extraordinária, o Core se reuniu ontem à noite no Parque São Jorge, viu, De Paula? De forma extraordinária, para discutir o quê? O fiel torcedor, né? E a biometria facial. Quem se reuniu? O Core. Cocore, né? Conselho de orientação. E aí, teve uma... Tá mudo, seu Mickey. Tá ruim. O Mota tá... Vai falando do Corinthians, acontece isso. O microfone não é seu, viu? O que eu posso fazer? Então, foi isso, essa reunião, né, Mota? Vai, Mota. Meu Deus do céu. Aí, então, o que acontece? Não só isso, foram discutindo várias coisas. Entre elas, houve um aviso, né? Um rascunho do Augusto Melo mandou para o Core do futuro, o que aconteceu de dinheiro no Corinthians, hein? A dívida. 700 milhões nos débitos do Timão, hein? 700 milhões. Tá previsto aí que a dívida do Corinthians pode chegar esse ano a 2,66 milhões. 2 bi, né? 660 milhões. Olha, aumentou muito, hein? 700 milhões. Por conta da emergência que teve que fazer no ano passado, em razão da péssima campanha que foi feita. Teve que contratar jogador, teve que se virar, sabe? Isso é reflexo de você tentar ter um time o mínimo competitivo. Ele teve que usar ali o que ele não tinha, se virar, para que o Corinthians não caísse para a Série B do Brasileiro, montou por exemplo. 2 times, né, no ano, né? Exatamente. Então, assim, foi a alternativa que a diretoria escolheu. Agora, o torcedor tem que entender o seguinte: é um absurdo ter uma dívida dessa? Claro que é um absurdo ter uma dívida dessa. Mas não havia outra coisa a não fazer, a não ser contratar jogador. Porque cair para uma Série B é infinitamente pior. Então, assim, foi o jeito que deu de salvar. Agora, a gente não pode esquecer também, Mota, que toda essa dívida aí tem um histórico gigante. E uma coisa que até o Mano pode falar... Não é só do Augusto, né? Mano, o mais absurdo é que o Estatuto do Corinthians, ele é tão jurássico, ele é tão pré-histórico, o Estatuto do Corinthians, que faleceu um conselheiro vitalício. E quem foi nomeado conselheiro vitalício? Duílio Monteiro Alves. Que beleza. Tá brincando. O Duílio Monteiro Alves assumiu a cadeira. Assumiu a cadeira de conselheiro vitalício, agora podendo mandar e desmandar lá, mano. Nossa.
Que bagunça. Isso pra mim é constrangedor, De Paula, porque o estatuto reza, né, que quando morre um conselheiro, são 100 vitalícios ali e um é colocado no lugar. E aí eles priorizam quem já foi presidente e que tenha cumprido pelo menos 2/3 do mandato, coisa que o Duílio, infelizmente, conseguiu. Um mandato de merda, mas fez. Cara, pra mim é uma indecência isso daí, é uma indecência. É absurdo ver um sujeito desse daí, De Paula, que fez o que fez no Corinthians e ser ainda agraciado com cargo de conselheiro vitalício. Um incompetente desse, para usar talvez a palavra mais elogiosa que eu posso falar dele, que assinou um contrato com uma empresa sediada num terreno baldio, recusando uma recomendação do departamento jurídico em não fazer, passando por cima do compliance do Corinthians e falando: eu tenho culhão, eu vou bancar. E a gente viu o que aconteceu com a Townsend. Um cara que há 3 dias de se desligar do cargo de presidente, De Paula, ele assinou uma carta, né? Algumas cartas de confissão de dívida para empresários, colocando uma granada sem pino num quarto escuro para a próxima administração. Então esse cara que só pensou nele mesmo, De Paula, ele é agraciado com esse rótulo de conselheiro vitalício. Infelizmente, teremos que aguentar o Duílio na vida do Corinthians por mais alguns anos. E o resultado tá aí, né, mano? A dívida, né, bater na casa de 2 bilhões e 660 milhões, né? E o rascunho, né, da dívida do balanço é um rascunho, é 700 milhões, porque os caras não sabem qual... E vai ser acrescentado outros valores que dizem até na carta, porque tá passando pela aquela... uma avaliação, né, uma análise das dívidas, para ver se realmente é só isso. Vou ser bem honesto aqui, gente. A dívida que o Corinthians tem aí, vamos falar a real. Você pode fazer um planejamento para pagar em 100 anos que você não paga. O clube vai conviver, o clube vai conviver com a dívida como tem convivido há tantos anos e tantos outros clubes têm convivido. Mas você não acha que, por exemplo, não tô aqui de zoeira, tô trocando uma ideia honesta. Por exemplo, o Cruzeiro, por muito menos, ele ficou insolvente. Porque também compreende-se que a receita do Cruzeiro era infinitamente menor. Então, assim, dívida menor que a do Corinthians, mas as receitas também muito menores que as do Corinthians. Você não acha que, por exemplo, do jeito que vai, é juros sobre juros e vai aumentando. Você não acha que pode chegar num teto que você fala, vai levando, não pode chegar num estágio que chega e fala assim... Cara, agora não dá mais pra levar. Pode ser que isso aconteça. O que tem que ser do Corinthians, assim como eu falo todo dia da dívida do São Paulo, e pra mim também, pelas próprias pernas, esquece, não vai pagar. Eu também. Quanto é do São Paulo, Sombra? Eu também acho. Quanto é do São Paulo? 1 bi. 1 bi. Eu também acho que o Corinthians vai ficar muito difícil de pagar tudo isso. Agora, o que não pode acontecer é chegar no momento em que vira um negócio que não acabou. Igual aconteceu com o Cruzeiro, por exemplo. Tem que tentar administrar ao máximo possível para não chegar a isso. Exatamente. Agora, mas o De Paula, o Corinthians busca receita, né, mano? Tem que buscar receita, gente. Vender jogador. É aquela velha história, aquela matemática que a gente acompanha sempre. Mas, ô De Paula, esse sonho de quitar a dívida, Sombra, fica na cabeça do torcedor, cara. Essa esperança, essa expectativa. Quem tá na cadeira não quer pagar a dívida. Quem tá na cadeira quer enrolar o credor e empurrar essa pista pro próximo. Né? Porque é sempre assim que funciona. E sempre será assim. Enquanto a gente não tiver seriedade administrativa dentro de clube e o clube ser tratado como, por exemplo, o cara trata a própria empresa, porque esses mesmos caras que hoje dirigem clubes, eu não tô falando só do Corinthians, não. Tô falando presidentes aí no geral. Esses caras, Sombra, eles não cometem dentro dos seus próprios CNPJs as extravagâncias, e vou dizer até falcatruas que eles cometem dentro de clube de futebol. Por que eles não fazem isso com as próprias empresas? Porque todos eles são empresários. Por que eles não cometem, talvez, esses equívocos administrativos dentro do que eles podem responder criminalmente? Mano, dentro do clube, é muito fácil ele lesar e jogar a pista pro próximo. É outro trouxa que vai sentar na cadeira daqui 3 anos. Não, eu entendo o que você tá falando, mas posso fazer só um insertzinho? Diga, claro. Nem todo empresário também gere sua empresa... De forma limpa e decente, tá? Eu tô colocando... Desculpa, eu não tô dizendo que são os dirigentes do Corinthians. Os caras também quebram. Não, às vezes quebram por acontecimentos... Eles são mau caráter. Às vezes quebram por questões assim... Não foi o desejo do empresário quebrar. Sim, às vezes acontece. Tem muito empresário que faz o seguinte, né? Deixa a empresa quebrar, ele... desvia o dinheiro, manda o dinheiro da empresa para fora.
hora, deixa aquela massa falida lá então assim, falências fraudulentas estão cheias. Então assim, o que pega, mano, muitas vezes é assim, É que tá me baseando aí no empresário decente e que agisse com boa fé, entendeu? Não, só para dizer que nem todo empresário é decente. Sim, não, concordo 100% com você. Tem pilantra profissional, tem pilantra que ganha vida enrolando os outros. E nesse ponto eu concordo 100%. Mas, ô De Paula, por exemplo, o Augusto, eu acho que ele tinha um apoio praticamente maciço da torcida do Corinthians, porque todo corintiano pensou daquela forma. Só tem um problema, né, pessoal? Quando Augusto Melo, antes de ganhar, dizia que ia assumir o Corinthians, ia transformar o Corinthians numa potência, enxugar dívidas, né? No primeiro ano do cara, o cara aumenta a sua dívida. No primeiro, não completou nem um ano, né? O cara aumenta a sua dívida em 700 milhões, pessoal. Aí você já vai por água abaixo tudo aquilo que ele disse, né? E o torcedor não... Será que o torcedor ainda do Corinthians acredita em Augusto Melo? Não, porque o time ia para a segunda divisão. Pessoal, não importa. Você já imaginou todo time que tiver ali na zona de rebaixamento sair contratando a torta e a direita sem condições de pagar? Forma. Eu prefiro o benefício da dúvida do que a certeza do que vai dar errado, que era o André Negão. Então o Augusto Melo, ele teve uma aceitação de boa parte da torcida. Para não dizer 100% da torcida, eu acho que pelo menos 90% aceitou a ideia da troca, para não ter mais a renovação e transparência lá. E ele tinha uma faca e o queijo na mão de abrir a caixa de Pandora da administração do Willi e do Augusto, e ele varreu a sujeira para baixo do tapete. Assim como agora, por exemplo, ele agraciar o Edgar Soares, que era um dos relatores do impeachment dele, com um cargo lá no marketing do clube, um cargo estatutário, também não faz sentido. Quer dizer, não faz pra gente que tá olhando de fora e falando, porra, tô decepcionado com o Augusto. Agora, politicamente falando, a política que é movida por conchavos, é esse tipo de sujeira aí, essa nojeira que a gente tá acostumado a ver, política, não só em política de clube. Exato, porque a política, Motinha, é convencional da mesma forma. Quem não lembra aí, por exemplo, o que aconteceu aí recentemente na presidência do Brasil? E um vice-presidente começou a apunhalar o presidente, e ambos ali, teoricamente, eram colegas. Então, isso daí é questão de interesse, Motinha. Quando é interessante para alguém, você dá até, talvez, um tapinha nas costas do capeta. E por falar em dar tapinha nas costas do capeta, Motinha, só falando um pouquinho agora de dentro do campo, tem Corinthians e Vasco nesse final de semana. Pessoal, a mídia paulista aí debatendo a situação, né, essa questão aí do Corinthians, do São Paulo, né? Que cada dia que passa só aumenta a dívida, né? É uma situação complicada. É uma situação que a gente olha e não tem desculpa. Eu vejo aí muita gente aí da bancada da energia, né? Por exemplo, os corintianos que relata que o Corinthians assim, entrou nesse endividamento, aumentou 700 mil, porque teve que contratar jogadores para não descer para uma segunda divisão, né? Eu acho isso aí completamente errado. Por quê? Porque se tivesse o fair play financeiro, o Corinthians não ia fazer isso, né? O Corinthians ia jogar limpo igual o Cuiabá. O Cuiabá contratou um monte de jogador, pessoal, para não ir para a segunda divisão. Não, o Cuiabá não contratou e foi para a segunda divisão. Então é dessas coisas aí que o futebol brasileiro a gente fica sem entender, né? O Corinthians ia para uma segunda divisão, fez contratações absurdas, não pagou o Cuiabá, por exemplo. Aí o Cuiabá, que não fez contratações, que não recebeu dinheiro do Corinthians, vai para uma segunda divisão, né? É futebol brasileiro, né? Eu só não acho justo, né? Só não acho justo isso, né? É porque seu concorrente vai lá. Você já imaginou se o Cuiabá fizesse isso aí? Fosse no mercado e contratar 5 ou 6 jogadores aí alto nível para não ir para a segunda divisão e no final não pagasse suas contas. O que será que acontecia no futebol? Eu garanto que ia acontecer muitas pessoas contras, corintianos iam ficar revoltados, né? Mas infelizmente o futebol brasileiro é assim, né? O Corinthians vai lá e faz isso e não dá em nada, né? Outro clube que tá entrando aí no mesmo caminho do Corinthians é o São Paulo, né? Cada dia que passa, sua dívida só aumenta. Os dirigentes não se preocupam. Não vejo dirigente nenhum para se preocupar em pagar conta aqui no futebol brasileiro. Desses clubes que estão endividados, né? Eu tô falando, né? O torcedor corintiano ficou animado, né, no início da campanha porque Augusto Melo disse que ia colocar as contas do Corinthians em ordem. E a gente viu que ele tá colocando, né? Aumentou sua dívida aí do Corinthians em 700 milhões, né? Se isso é colocar a conta em ordem, aí, pessoal, apaga a luz, né?
que fica difícil de entender, né? Mas, pessoal, só tem um caminho. Só tem um caminho. O Corinthians vai seguir? Não. A gente viu pelo último ano, né? Se o Corinthians fosse um clube que realmente quisesse enxugar dívidas, se Augusto Melo fosse aquele presidente responsável que quisesse enxugar dívida, primeiro que ele não tinha contratado ninguém. Se fosse preciso ir para a segunda divisão, o que fosse. O Flamengo foi assim, pessoal. O Flamengo passou ali 7 anos beirando zona de rebaixamento e o Flamengo não fazia contratação. Não fazia. Ia com o que tinha. Muitas vezes ali saindo nas últimas rodadas da zona de rebaixamento, mas jogando com o que tinha. Bandeira de Melo ele não fazia contratações para tirar o time da zona de rebaixamento e endividar o clube, não. Ele pensou em reestruturar, organizou o clube, organizou as contas. Aí sim, quando o clube começou a caminhar, começou a sair do sufoco, aí o Flamengo começou a fazer algumas contratações. Mas todos sabem o caminho, poucos querem seguir, né? Vamos ver até onde vai dar, né? É porque o pensamento, eu digo você de certeza, o pensamento do presidente do Corinthians, do presidente do São Paulo, todos só tem um pensamento. Não, essa dívida aí fica para a próxima. A dívida fica para a próxima e vai acumulando, vai acumulando. Aí um certo dia ele diz, não, isso aqui quando ficar uma bola de neve, vira SAF. Pessoal, SAF não... O clube não quebra. Agora a SAF quebra. A SAF quebra, viu? E outra coisa, a SAF não vai ser do jeito que tá aí. Torcedor corintiano, ok, vai cobrar, vai, mas eles fazem o que quer. E a gente vê a situação do Vasco aí que virou SAF, né? Não é todos os clubes que acham que vai virar SAF e é mil maravilhas. Eu só conheço uma gestão de SAF aqui no futebol brasileiro que deu certo. Aí muitos vão dizer, como é que deu certo se não ganhou o título? Vamos lá. SAF, o objetivo de uma SAF não é ganhar título para você, bom entendedor. O objetivo de uma SAF é lucro. A SAF é uma empresa, pessoal. Ele não quer saber de ganhar título. Então qual foi a única que deu certo? Até agora a única que deu certo, a do Botafogo deu certo? Não. Ele tá dando prejuízo, né? Mesmo sendo campeão pelas contratações, dá prejuízo quando chega no final do ano. A única que deu certo se chama do Bragantino, pessoal. Não ganhou nada, mas compra jogadores aqui do futebol brasileiro que tem um futuro promissor e faz revendas. Simples. Comprou um jogador, um exemplo, comprou Arthur, comprou por 10 milhões de reais, vendeu por 10 de euro. Simples. O único clube que deu certo é o Bragantino. Mas vocês querem SAF, né? Eu não quero SAF no Flamengo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva aí no canal Flatube. E até a próxima, pessoal.